Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente, como vocês já me conhecem. Vamos ver, né, o que teremos na nossa aula de número 24. Olha só. Como objeto de conhecimento, nós temos estratégias de produção, planejamento de textos argumentativos e apreciativos. Observem bem esse objeto de conhecimento. E como detalhamento, nós temos planejamento de textos argumentativos e apreciativos, seleção de fato, assunto, objeto cultural a ser tratado, elaboração de esquemas do texto, elementos estruturais e características do gênero, né? Então, nesse compilado de informações, nós vamos ver sobre textos argumentativos e textos apreciativos. Vamos à nossa aula. Muito bem, nós vamos falar então vamos começar falando sobre os textos argumentativos, né? Vimos aí que vamos trabalhar os argumentativos e os apreciativos. Mas, para início de conversa, vamos ver então do que se trata, né? Esses textos argumentativos, esses textos apreciativos. Lembrando, né? Já pegando o gancho aí quando eu falo de argumentativo, né? Eu estou falando de argumentos, né? São justificativas que eu utilizo, né, para argumentar algo, para argumentar um fato, né, argumentar uma situação. Então, um texto argumentativo, ele busca transmitir um ponto de vista sobre um tema, em particular com a intenção de persuadir o receptor. Então, o texto argumentativo ele vai trazer, né, um ponto de vista sobre esse tema específico, né, um tema particular, e esse texto ele tem a intenção de persuadir o receptor, né, convencer a quem está lendo ali aquele texto sobre o assunto que ele está tratando. Então, por isso nós chamamos de texto argumentativo, certo? O texto apreciativo, que é o que nós vamos ver em sequência, o texto apreciativo já é um texto em que há uma apreciação, um juízo de valor, uma opinião, né? Eu tenho um julgamento. Quando a gente fala de apreciação, a gente tem um julgamento ali, né? A palavra apreciação ela é sinônima da palavra julgamento ou avaliação e tem um valor apreciativo. Certo? Esse texto ele vai ter um valor apreciativo. Então, um valor que vai mostrar ali o juízo de valor, uma opinião. Não que no texto argumentativo não tenha uma opinião, mas no texto apreciativo a gente tem, né, isso com mais evidência. Ok? Então, nós entendemos o que é um texto argumentativo e o que é um texto apreciativo. A partir de agora, nós vamos ver, então, exemplos de textos argumentativos, para que quando vocês, né, se deparem aí com esses textos, consigam identificar os argumentos que nós temos nesses textos, né, e não tenham dificuldade aí, então, de identificar, né? Olha, esse é um texto argumentativo porque os argumentos são esses, né? O fato que está sendo tratado é esse, e os argumentos sobre esse fato, sobre esse assunto, sobre esse tema, são esses, tá bom? Vamos ver então o nosso primeiro exemplo de textos argumentativos. O discurso político, né? O nosso primeiro tipo de texto argumentativo. Então, olha só, os discursos políticos tentam convencer os eleitores de um ponto de vista ligado à situação econômica, tá? Social ou política do país e apelam tanto a argumentos racionais como a elementos emocionais, tá bom? Então, nós temos aí o nosso discurso político em que, né, quem é que utiliza esse discurso político? São os nossos políticos, né? Então, esse discurso desses políticos, ele vai tentar fazer o quê? Convencer os eleitores de um ponto de vista. Então, eu sou político, né? Eu estou no meu momento ali de discursar para os meus eleitores, de repente querendo um voto, né? Ou também depois que ele já é eleito, e eu vou tentar trazer esse eleitor para mim, né? Eu quero o voto desse eleitor. Como é que eu faço isso? Eu pego, né? Eu tento convencer esse meu eleitor por meio de um ponto de vista, né?
E aí esse ponto de vista vai estar ligado, né, à questão política, que são situações econômicas, né, social ou propriamente política do país ou da localidade onde você reside. Por exemplo, se eu quero convencer, né, o meu eleitor de que o transporte para a cidade de Manaus, o melhor tipo de transporte para a cidade de Manaus é o fluvial. Né? Eu vou fazer aí com que os barcos, que as lanchas, que as rabetas, elas circulem entre os igarapés de Manaus. Esse é meu ponto de vista, certo? E aí eu quero que o meu eleitor, ele dê o voto dele em mim por causa desse meu ponto de vista. O que eu vou fazer para que eu tenha esse voto? Eu vou convencer, certo? A partir do momento que eu convenço aquele eleitor, eu vou ter aquele voto. Como é que eu vou convencer os meus eleitores, professor? Né? Eu vou utilizar argumentos. Por isso, o discurso político é um texto argumentativo, tá? O discurso político ele vai ser um texto argumentativo. E aí, esse discurso político também ele vai apelar, né, para argumentos racionais e também para elementos emocionais, tá? Então, pode trazer aí, né, o convencimento para o racional, como também para o emocional, apelar para o emocional das pessoas, mexer ali com o sentimento, né, com a emoção realmente desses eleitores, e aí eu tenho esse poder de convencimento, que na maioria das vezes, né, é um elemento muito utilizado pelos nossos políticos, mexer com a emoção das pessoas, né? Eu me deixo levar por emoção e aí eu vou votar naquele político porque ele conseguiu mexer ali, né, com o meu emocional, tá bom? Entendido, pessoal? Então, o primeiro exemplo que nós trazemos é o discurso político, tá? Nós vamos ter também como exemplo de discurso político a recomendação gastronômica. Como assim, professor? Exatamente, nós temos então um exemplo, né, de texto argumentativo, essa recomendação gastronômica. Então, quando eu trago para vocês, né, aí, ó, um exemplo, né, de alimentos, em que as pessoas falam sobre esses alimentos. São jornalistas gastronômicos, tá? Nós temos essa especialidade dentro do jornalismo. Eles dedicam-se a avaliar, promover ou criticar restaurantes, né? Com base aí na sua experiência e conhecimento, tá? Então, os jornalistas que vão escrever, né, vão falar sobre as comidas, eles têm aí já uma vasta experiência no conhecimento. Então, eles avaliam, eles promovem ou eles podem criticar também, né, essa comida, né, esse alimento ali que eles estão experimentando, tá? E aí, para isso, né, para que isso aconteça, eles vão argumentar, né, argumento e vão expor seus motivos e tratam de convencer os leitores sobre se o restaurante é bom ou ruim com um local, certo? Então, olha só. Se eu tenho lá o texto já, o texto, né? O texto argumentativo, que vai mostrar para mim uma recomendação gastronômica. O jornalista que tem experiência, ele provou o prato, né? E aí, como nós vimos aqui no nosso texto, ele pode promover esse prato, né? Ele vai avaliar, ele vai promover ou ele pode criticar. Com base nesse texto, que ele vai trazer o quê, professor? Argumentos, né? Para criticar ou para promover aquele alimento, promover um restaurante, é que ele vai convencer, com esses argumentos, ele vai convencer o seu leitor ou o seu ouvinte a conhecer o restaurante ou não. Ele chegou, experimentou, viu que a comida não é boa, ele vai e critica, né? Ou seja, a pessoa que lê aquele texto, ela já não vai no restaurante porque eu estou vendo ali, né, argumentos de uma pessoa especialista que validou que aquilo ali que aquele ambiente não a comida do ambiente não é legal. Mas se ele foi, provou, ok, comida maravilhosa, ou seja, já vai promover aquele restaurante e aí sim, né, muitos consumidores poderão ali frequentar
o local, certo? Então, até agora vimos dois tipos de textos argumentativos, que são, né, o discurso político e as recomendações gastronômicas. Mas nós temos também o texto publicitário, que é uma outra forma de texto argumentativo, tá bom? Então, os textos publicitários, eles procuram convencer. Olha a palavra convencer aparecendo mais uma vez. Sempre a palavra convencer vai estar ligada ao termo argumentar, tá bom? Então, procuram convencer e também incentivar, né, o consumo de um produto ou serviço. Tá? O texto publicitário, ele vai convencer ou incentivar o consumo, né, o produto de um serviço específico, tá? Para além da sua competência. Então, com o que, professor? Com argumentação, podem apelar à emoção também. Então, assim como os discursos políticos lá trazem a emoção, os nossos textos publicitários também podem fazer um apelo à emoção. Lembram que eu falei que a argumentação, o verbo convencer, sempre vai estar ligado aqui à palavra argumentar, né? O verbo argumentar ou argumentação? Exatamente, tá? Nós vamos sempre ter essa ligação entre esses verbos. Nós temos também aqui um exemplo, né, de um texto publicitário. A campanha, né? Doe sangue. Toda vida é importante para alguém. Mesmo sem saber para quem. Então vejam que nós temos aí, né, uma imagem que traz esse cuidado com a doação de sangue. Olha só, Carol precisou de sangue no pós-parto. Uma doação ajuda a salvar até 4 vidas. Nós podemos perceber que esse texto publicitário ele mexeu com a emoção também, né? Nós percebemos pelo texto aqui dizendo, né, que a paciente precisou de sangue no pós-parto. Então vai mexer com o emocional também. O texto publicitário ele tem essa função, né, argumentando sempre, tá? Então o texto ele sempre vai argumentar, tá bom? Ele vai ter o poder de convencimento, de incentivo, mas ele também pode, né, traz essa argumentação com apelação emocional. Certo, pessoal? Então, falamos de discurso político, falamos de recomendações gastronômicas e falamos também do texto publicitário. 3 formas de textos argumentativos. Nós temos mais uma forma de texto argumentativo, que é o artigo de opinião. Observem. Os artigos de opinião procuram convencer os leitores de sua visão sobre uma temática pontual. Primeira coisa, tá? Eu tenho um artigo, né? E esse artigo ele vai opinar, certo? Um artigo de opinião. Lembrem aí das nossas aulas anteriores, né? Quando nós falamos de opinião, né? O que é opinião? Opinião é algo que um juízo de valor que eu vou emitir sobre algo, né? Sobre um fato. Então, a partir da... Olha só, opinião, se opinião é algo que eu vou emitir, né? Uma visão que eu tenho sobre algum fato, algo pessoal meu, esse artigo, ele vai ser muito pessoal, né? Porque é um artigo da minha opinião sobre alguma coisa. E esse artigo, ele vai fazer o quê? Ele vai convencer os leitores da sua visão, né? Sobre uma temática em específico, né? Uma temática pontual. E aí, como é que ele faz isso mais uma vez, professor? Assim como no texto publicitário, assim como no discurso político, né? Assim como nas recomendações gastronômicas, ele vai utilizar os argumentos ou relatos, né? Para eu convencer, olha aqui, convencer os nossos leitores de que a sua visão é aquela, tá? Quando nós fazemos, né, um mestrado, quando nós fazemos um doutorado, essa opinião ela vai aparecer com bastante evidência, né? Eu trago ali, dentro daquela minha dissertação de mestrado,
daquela minha tese de doutorado, argumentos que precisam convencer aquele leitor daquilo que eu estou defendendo que é certo, né? Então, eu trago uma opinião ali, mas aquela opinião ela precisa estar argumentada, tá? Precisa ter respaldo para eu poder comprovar. Como é que a gente traz esses argumentos, professor, ali dentro de uma dissertação, de uma tese de mestrado e doutorado? Com citações, né, com falas de outras pessoas que estão ali, né, que já pesquisaram, né, autores de livros, né, de outros artigos que já pesquisaram e vão trazer para mim o quê? Um embasamento teórico, né, para que eu confirme aquele argumento, realmente é aquilo que eu estou escrevendo, né? Quando a gente faz uma tese de doutorado, eu tenho que mostrar a minha ideia, algo novo, né, algo que eu estou formulando. Então, eu preciso convencer o meu leitor que essa minha ideia é válida através dos meus argumentos, tá bom? Vamos continuar a ver aí sobre artigo de opinião. Olha só, geralmente há também algum tipo de chamada à ação, né? Então, ele chama a ação para alguma coisa. Eles são publicados na imprensa diariamente e assinados pelo seu autor. Então, a gente conhece aí o autor, né, do artigo de opinião e diariamente você vai ver ali circulando, seja no meio impresso ou no meio digital, esse tipo de artigo, certo? Então, artigo de opinião, texto publicitário, recomendações gastronômicas e nosso discurso político são formas de textos argumentativos. Nós vamos também ver outro tipo de texto, né, que são as resenhas, né? Então, as resenhas elas fazem parte também dessa classificação dos textos argumentativos. Então, existem dois tipos de resenha. Primeira delas é a resenha resumo, tá? O que seria essa resenha resumo, professor? É um texto escrito utilizado para resumir, o próprio nome já diz, né? Para resumir o conteúdo de um livro, documento, uma obra artística, ou seja, aborda as ideias principais em uma quantidade reduzida de palavras sem emissão de opinião, tá? Diferente lá do nosso artigo de opinião. Eu acho que vocês já viram em aulas anteriores também, né, sobre a resenha de filmes, resenha de livros, né? A gente pode ter a resenha resumo dessas obras, né, de documentos, de obra artística, só que ela traz o quê? Ela vai abordar ideias principais, tá? Vai reduzir, vai resumir, né? A quantidade reduzida de palavras sem omissão de opinião. Emissão de opinião. Então, eu vou trazer um resumo sobre um livro, só que de uma forma bem mais reduzida, né? Com as ideias principais, tá? E sem emitir opinião. Apenas eu vou passar essa informação dali da minha leitura sobre aquela obra. Isso é um tipo de resenha, tá? O outro tipo de resenha é a resenha crítica. E aí a resenha crítica é um texto utilizado para fazer o resumo de determinado objeto, tá? Expondo uma opinião crítica sobre tal elemento. É, portanto, um texto de informação e de opinião. Tá? Na resenha resumo, eu não tenho opinião, né? Apenas eu repasso a informação. Na resenha crítica, eu já tenho uma opinião, né? Vou passar uma informação, mas também uma opinião sobre um determinado objeto, que pode ser um livro, pode ser um filme, né? Com a intenção de quê? De criticar, né? Criticar aquele elemento. O objeto em questão pode ser um livro, acabei de falar para vocês. O objeto em questão pode ser um livro, né? Pode ser um filme, pode ser um show musical, né? A gente gosta muito de falar de uma apresentação, um pequeno conto, né? Uma novela, uma dança, uma música ou um festejo, né? A gente tem aí, então, esse objeto, né, do que nós estamos tratando aqui em cima, pode ser qualquer um desses elementos. Então, eu vou expor a minha opinião crítica sobre qualquer um desses elementos,
tá? E aí trazendo informações e a minha opinião também. É o famoso react, né, que nós temos aí hoje em dia nas redes sociais, né? Ah, saiu o clipe de um cantor famoso, né? Teve um show, fulano lançou uma música. E aí nós temos aquelas pessoas que vão ver, né, aquele vídeo ali ao vivo, fazem esse react e vão falar, né? Vão criticar, vão elogiar, vão trazer então aí informações sobre aquele objeto, certo? Nós vamos ver agora, né? Infelizmente não tem como trazer para vocês, mas vocês podem acessar esse material, tá? Através desse QR Code que está na tela de vocês. É uma resenha sobre a novela Pantanal, né? Que saiu recente do ar. E aí fez uma estreia, né? Essa resenha fala, né, sobre a estreia com qualidades inegáveis, mas que tem um grande desafio pela frente. Quando a novela estreou, nós podemos ter acesso, né, a essa resenha ali falando sobre a estreia da novela Pantanal, certo? Vocês podem acessar através desse QR Code, que é uma matéria bem bacana, é um texto bem legal para vocês perceberem como que acontece, né, uma criticidade aí dentro da resenha. Nós vamos ver agora uma outra forma, né, de resenha no formato de vídeo, e aí daqui a pouquinho a gente comenta melhor sobre essa resenha. Vamos lá. Uma bica de alegria vintage e moderna. Tradicionalmente antecedendo a Semana do Carnaval, a banda independente de confraria do Armando, Bica, realiza um momento único e muito carnavalesco para os manauaras. A Bica foi fundada em 1987 por um grupo de amigos frequentadores do Bar do Armando, na rua 10 de Julho, no centro da cidade de Manaus, e se destacou por ser uma das primeiras bandas que deu início à tradição do carnaval de rua na capital amazonense. Sempre irreverente, o evento mistura marchinhas com músicas da atualidade e imensos bonecos ao estilo de Olinda. Tal mistura atrai milhares de pessoas de todas as idades à rua, ao lado do Teatro Amazonas, que dá um toque todo especial à festividade. É possível se divertir ao som de clássicos como Mamãe Eu Quero, de 1937, de músicas virais como Que Tiro Foi Esse, de 2018, além de rir e refletir com as sátiras da marchinha, tema da festa, que geralmente critica o cenário político e comportamentos sociais com muita irreverência. Em 2015, por exemplo, a banda cantou sobre o misterioso caso de aves, periquitos típicos da cidade de Manaus, que foram encontradas mortas em grande número numa importante avenida da cidade, denunciando assim a problemática convivência entre a civilização e a natureza, com prejuízo para esta última. Também nesse ano, cenas da minissérie Dois Irmãos foram filmadas durante o dia da festa, tendo a participação do famoso ator Cauã Raymond, atuando como personagem Omar, o que causou bastante alvoroço e atraiu um número maior de brincantes. Apesar de tirar nota 10 no quesito alegria, a banda possui um quesito que acaba manchando todo o colorido e beleza da cidade. Após a festa, a rua fica cheia de lixo. Latinhas de cerveja e restos de fantasias poluem todo o belo visual daquela parte do centro histórico. É preciso que os foliões tomem consciência de que é necessário manter a cidade limpa depois da festa. Não custa nada jogar o lixo no seu lugar de direito, a lixeira. Quem sabe o zelo pela limpeza da cidade não poderia se tornar um tema para a festa da Bica e, assim, fazer os brincantes tomarem consciência de seu papel com a limpeza dos espaços públicos em dias de festa. Com a devida consciência dos foliões de que é preciso manter os espaços públicos limpos, mesmo em dias de festa, e com a alegria de músicas vintages e modernas, a Bica torna-se uma festa para todas as idades e que esbanja diversão para aqueles que querem curtir o carnaval. Vale muito a pena conhecer. Autor, Denilson Saturnino. Muito bem, nós vimos então aí uma resenha, né? Uma resenha crítica sobre a banda da Bica, uma banda de carnaval tradicional aqui da nossa cidade de Manaus, certo? Vocês poderão perceber que nós tivemos informações, né, importantes, informações históricas, né, sobre o início, sobre como que acontece a banda, mas nós tivemos também uma crítica, né, sobre o lixo que fica depois e outros elementos que foram trazidos ali com essa criticidade. Então, o texto, Uma Bica de Alegria
vintage e moderna, né? Então, entre o antigo e o novo, essa banda da BIC. Então, o texto possui trechos que estão de acordo com o gênero textual resenha crítica, ok? É o que nós vamos ver agora, né? O gênero textual, ele já traz, né, alguns trechos aí sobre a resenha crítica, é o que nós vamos analisar, olha só. O objeto, então, lembram lá que nós vamos trabalhar com um objeto? Pois é, o objeto é tradicionalmente antecedendo a semana do carnaval, a banda independente Confraria do Armando Bica, tá? Então a sigla Bica significa isso, realiza um momento único e muito carnavalesco para os manauaras. Esse é o objeto. Lembram lá que a resenha é sobre um objeto? Esse foi o objeto. Em 2015, por exemplo, a banda cantou sobre o misterioso caso de aves, periquitos típicos da cidade de Manaus, que foram encontradas mortas. Essas aves, né, foram encontradas mortas em grande número numa importante avenida da cidade, denunciando assim a problemática convivência entre a civilização e a natureza. Qual é a opinião que nós temos em relação a isso? Apesar de tirar nota 10 no quesito alegria, a banda possui um quesito que acaba manchando todo o colorido e beleza da cidade. Após a festa, a rua fica cheia de lixo. Então, tivemos um objeto e uma opinião sobre o objeto. Nós tivemos aí, então, uma opinião crítica, né, sobre a banda da Bica. Vamos dar uma olhadinha na estrutura do texto, olha só. O título, uma bica de alegrias vintage e moderna, né? A introdução contextualiza o objeto resenhado, no caso, a festa realizada pela banda da Bica. Lembram lá que trouxe contexto histórico, né? Como que iniciou, onde que iniciou. Então, ali nessa introdução nós tivemos essa contextualização. O desenvolvimento... o tema da marchinha de anos anteriores, a presença de um ator global, né, as músicas antigas e atuais, crítica positiva e crítica negativa, todos esses elementos estavam presentes no desenvolvimento do texto, né, em todo o percurso do texto. E a conclusão, recomendações para que os brincantes aproveitem a festa e mantenham a cidade limpa, né? Nós tivemos ali, então, como conclusão dessa resenha, essas recomendações. E aí nós temos outros aspectos para se observar em relação ao gênero textual resenha crítica. Primeiro, quem escreve, né? Geralmente são jornalísticos e críticos literários, pessoas que publicam resenhas. Você, aluno, também pode, né, escrever uma resenha. Então, para quem serve? Para quem escreve, né? Para as pessoas que querem ter um conhecimento prévio do objeto resenhado. Então, eu vou assistir ao filme, vou à própria banda da Bica, né? Vou ler um livro. Então, para que eu tenha um conhecimento prévio, né? Um conhecimento antes de eu conhecer realmente esse objeto, eu posso fazer a leitura, né? Enquanto público-alvo, para quem eu estou escrevendo, eu posso fazer essa leitura para ter uma ideia do que se trata, né? Esse objeto. A linguagem do texto pode ser técnica ou simples, né? Muito ou menos formal, depende de onde o texto irá aparecer e quem irá ler. Então, depende muito para quem eu estou escrevendo e onde esse texto vai ser publicado. E circulação do texto, onde será publicado. Se é num jornal, né? Se é numa revista, se é num blog. Essa resenha ela pode aparecer, né, em qualquer desses lugares, tá bom? E aí, para a gente, né, finalizar a nossa aula, né, sobre esses textos argumentativos, nós precisamos entender como planejar a escrita de uma resenha crítica, né? Primeira coisa que nós devemos fazer é observar, na verdade, definir o objeto a ser resenhado. Que objeto, né? Qual é o objeto que eu vou tratar? Precisamos escolher esse objeto. Um festejo, um livro, né? Um filme. Pesquisar informações sobre o objeto a ser resenhado. Então, pesquisar informações que permitam conhecer ali alguns elementos sobre o objeto resenhado. E, além disso, né, ajuda a escrever um parágrafo de introdução. Então, eu conhecer características específicas desse objeto vai me ajudar na introdução. Vamos lá, continuando.
Ó, observar o objeto a ser resenhado, isso é super importante. Então, a partir da sua própria observação, você pode identificar os pontos que considera positivos e negativos. Isso permitirá realizar o desenvolvimento do texto. Definir um público-alvo, né, e o suporte. Quem irá ler o seu texto? Onde o seu texto irá circular? Tudo isso faz diferença na hora ali que você vai escrever, né? O público-alvo faz toda a diferença. E definir a linguagem do texto também é super importante, né? Para tal, considere o público-alvo e o suporte. Se você vai escrever para alunos do ensino fundamental, você vai utilizar uma determinada linguagem, né? Se você vai escrever para mestres e doutores, você vai ter que utilizar uma outra forma de linguagem também. Certo, pessoal? Bom, então espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais um pouquinho aí sobre os nossos textos argumentativos e apreciativos. Eu vou ficando por aqui e eu volto numa próxima oportunidade. Até lá!